Assim está escrito, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 46 e 47 diz: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Oremos. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, como é bom estar na Tua presença para glorificar, exaltar, bendizer e engrandecer o Teu nome. Te louvamos porque a Tua bondade é eterna, a Tua graça é infinita, o Teu amor é sem fim. Assim, Pai, venha e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô, irmão Nilton, por favor, dê uma olhada se está ligado aqueles aparelhos. Eu acho que eu esqueci de ligar. E não está respondendo aqui o som. Glória a Deus. Estão ligados? Não. Pronto, essa caixinha também e um amplificador que tem embaixo dele. Isso, embaixo tem um amplificador. O senhor abre o lado, não, é do de baixo. Tem um lado que abre aí. Isso, desse aí. Pode abrir tudo. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Pronto, está saindo agora. Glória a Jesus. Meus queridos, o homem, ele é necessitado de motivação. Nós somos seres motiváveis, ou seja, nós precisamos de algo que nos motive, que nos dê força, que nos dê ânimo e que nos dê disposição para que nós possamos dar sequência e caminhar nos nossos propósitos, projetos e objetivos. Quando não existe essa motivação, normalmente a maioria ou a boa parte, e às vezes todos, acabam desistindo, parando, voltando atrás e recuando. E eu dou um exemplo fácil aqui para que você possa entender. Se de repente você vai para uma academia para fazer os seus exercícios, seja de artes marciais, seja de fisiculturismo, seja fitness, aí vão 5, 8, 10 amigos. Daqui a umas 2 semanas, 3 semanas, falta um, depois falta o outro, dos 10 agora só vão 8, dos 8 agora só vão 6, e com o passar do tempo só vai ter 2 ou 3, ou de repente só vai estar você lá sozinho. Normalmente você vai querer desistir, porque você vai se sentir desestimulado, desmotivado por estar sozinho naquele projeto. Só que nós precisamos entender algo muito interessante. Outro dia alguém falando, disse assim: não, eu não vou para o sorteio do Dia das Mães, porque é muita gente, e com certeza eu não vou ganhar, porque da grande quantidade de mães que ali vão estar para concorrer. Aí eu disse: se eu fosse mãe e soubesse que ninguém ia, então eu ia. Porque aí eu teria certeza plena de que eu ia ser sorteado, do que eu ia ganhar, porque eu era o único ali, então não tinha como o meu nome não ser chamado. Quando eu falo isso, eu falo com base na Bíblia no sentido seguinte: a Bíblia diz que cada um dará conta por si mesmo a Deus. Aleluia. Ou seja, eu não posso depender da fé do irmão, da disposição do irmão, para que a minha fé e a minha disposição seja ativada, seja disposta. Pois bem, vindo nós ao texto sagrado do capítulo 2, aleluia, o versículo 41 diz assim: de sorte que foram batizados
os que de bom grado receberam a palavra do Senhor, e naquele dia agregaram-se ou foram batizados quase 3.000 almas. Eu quero pregar nessa noite sobre a plenitude de uma igreja triunfante. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui você vai ter a receita que vai gerar uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa. Ora, a Bíblia nos chama de templo do Espírito Santo, mas eu aprendi com alguém que nós só somos templo quando estamos sozinhos. Para sermos igreja, nós precisamos estar em comunidade. A igreja é esse movimento aqui. Aqui nós somos igreja. Se você estiver sozinho, você é um templo. Você só é igreja quando está, aleluia, unido, porque a palavra eclésia no grego é o que se traduz para igreja, e significa dizer os chamados, ou seja, no plural. Não é o chamado, mas os chamados para fora. A congregação, a união, a unidade das pessoas é que formam a igreja. Pastor, e qual é o benefício que eu tenho ou que eu posso ter quando eu sou igreja? O primeiro benefício é que você tem um dono. Aleluia, não sou eu quem digo, é Jesus que falou e disse: eu edificarei a minha. Isso é um pronome possessivo, pronome de posse. Ele é o dono da igreja, e assim sendo, significa dizer que a igreja tem dono. A igreja não é algo que vive ao léu, que vive à toa, desprezada, esquecida e abandonada. A igreja tem dono, e o dono dela não se chama Cícero Dantas, não se chama Samuel Ferreira, não se chama Manuel Ferreira, não se chama Valdemiro Santiago, não se chama Agenor Duque, não se chama Edir Macedo, não se chama R.R. Soares. O dono da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Ele que morreu e pagou o preço para me dar e para te dar vitória. E a Santa Bíblia nos diz que Ele nos comprou, aleluia, e não foi com ouro, e nem foi com prata, que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, mas fora com o precioso sangue de Jesus. O primeiro benefício da igreja é que ela tem um dono, e o dono dela é grande, é poderoso, é invencível, é infalível, é soberano e tem todo o poder nos céus e na terra. Pois bem, senhoras e senhores, eu estou pregando sobre a plenitude da igreja. Aleluia. Ora, o primeiro benefício é que a igreja tem dono. O segundo é que ela é edificada por Jesus. É Jesus quem a edifica, é Jesus quem afirma, é Jesus quem a conforta, é Jesus quem a constrói. O terceiro benefício é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Louvado seja Deus. Meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer na hora deste momento. Se você decidir ficar sozinho, ficar afastado dos irmãos, das irmãs, ficar distante, ficar, aleluia, de mal, eu não quero conversa, eu não quero estar junto, eu quero estar no meu canto, aleluia, o resultado vai ser destruição, o resultado vai ser queda, o resultado vai ser fracasso. Agora, se você decidir estar junto, estar na igreja, estar no ambiente da noiva, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ora, alguém me confessa, alguém me confidencia, alguém me fala e diz: pastor, o peixe fora d'água morre. Não é verdade? Não é verdade. Ele diz assim ao crente fora da igreja: se o crente fica fora da igreja, ele morre. Eu digo: qualquer pastor que achar que é o cara, que é o tampa, e disser: eu não preciso ser da igreja, eu não preciso fazer parte da igreja, eu vou
você, se vier ao Senhor, você está na igreja, vai cair, porque a promessa é para a igreja, a promessa é para a igreja, a promessa é para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Prevalece contra o pastor, prevalece contra o cantor, prevalece contra o pregador, prevalece contra o bispo, prevalece contra o apóstolo, agora não prevalece contra a igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas você só é igreja nesta unidade, nesta união. Aleluia. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A igreja, eu vou mostrar algumas receitas para uma igreja vitoriosa. Eu comecei a partir do versículo 41, foi onde eu li agora. Só que eu poderia voltar lá para o versículo 1. É onde o Espírito Santo vem, enche, preenche, veste e reveste a igreja. Pois este é o primeiro requisito para uma igreja plena, triunfante e vitoriosa. Igreja que despreza o Espírito, igreja que faz piada com o Espírito, igreja que zomba do Espírito, igreja que compara o Espírito a demônios, a obra do mal. Essa igreja não prevalecerá. Mas eu tenho para mim que estou diante de uma igreja que não só é apaixonada, não só ama, mas que também é cheia da presença do Espírito Santo. Ora, o apóstolo Paulo é quem nos escreve e diz: não entristeçais o Espírito Santo. Aleluia. E outra parte ele diz: não extingueis. Extinguir é apagar. Aleluia. Não entristeça e nem apague o Espírito Santo. Quando eu falo do Espírito Santo, eu não falo de euforia, eu não falo de oba-oba, eu não falo de pula-pula, porque tem gente que pula na igreja, mas em casa é o cão chupando manga. Tem gente que pula na igreja, mas na escola, meu Deus do céu, é a sapeca. Tem gente que pula na igreja, mas lá fora fala palavrão. Tem gente que pula na igreja, mas lá fora compra e não paga. Tem gente que pula na igreja. Não estou falando de pular de euforia, eu estou falando de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo, que por onde ele passa, alguém vai dizer: aquele ali é crente de verdade. Porque não se oficializa ou se determina um crente verdadeiro porque ele pula, porque ele marcha, porque ele corre. Não, é o seu andar, é os passos dele. Louvado seja Deus. Aleluia. Então a primeira característica é que ela vai ser cheia do Espírito Santo. Aí quando eles foram tomados pelo Espírito, o apóstolo Pedro, que estava no cartaz para ser o pregador daquela noite, se colocou de pé e pregou com força, pregou com vontade, pregou com alegria, pregou com empolgação, pregou com determinação. Não, o apóstolo Pedro não ficou se lastimando, reclamando da própria vida, dizendo que tinha que ser crente, tinha um barco de pesca, tinha não sei quanta rede, tinha uma empresa. Não, quando ele se pôs de pé, ele disse: olha, não fiquem vocês espantados ou achando que esses homens estão embriagados, beberam vinho, Dom Bosco, aleluia. Não, porque esta é a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Joel é um profeta dos menores, lá no capítulo 2. O Pedrão, que alguém dizia que ele era analfabeto, sim, analfabeto, mas conhecia de Bíblia, conhecia de palavra. Ele não foi falar das suas dores, das suas tristezas, das suas frustrações, das suas decepções. Se levantou e pregou palavra, pregou palavra, pregou palavra. Aí quando ele prega a palavra, 3.000 almas. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Cerca de 3.000 almas se converteram.
Aí no versículo de número 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja, eu posso aqui, sem agredir a Bíblia, fazer uma distinção entre a doutrina de Jesus e a doutrina dos apóstolos. E ao mesmo tempo, lá no final tudo se afunila e se torna uma única doutrina. Mas por que que o apóstolo, ou melhor, que o evangelista Lucas vai destacar e dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? Porque ele não era feito eu e tu, que quando o pastor prega uma palavra, quando o pastor dá o ensino, quando o pastor traz uma orientação, traz, aleluia, uma revelação, você já começa a dizer: está na Bíblia, cadê? Onde é que está? Não, esse pastor já conversa, esse pregador está falando muita coisa, não quero saber não. Deus falou? Não, meu irmão. Aqui ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Chegava para o pastor Pedro, ou para o apóstolo Pedro, e dizia: ô apóstolo, esse negócio vai me fazer ficar perto de Jesus. Vai, eu faço, toma um negócio. Ô apóstolo Pedro, o senhor pregou ontem assim, assim, eu fiquei meio esquisito, mas me diga uma coisa, me responda aqui, isso aí vai me fazer ser mais crente, vai fazer com que Jesus fique mais perto de mim? Vai, então eu estou dentro. Não ficava questionando não. Se era para ficar mais firme, mais perto, eles estavam dispostos. Oh glória! Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Glória a Deus. Perseveravam na comunhão, lutavam. Porque, meu irmão, deixa eu dizer um negócio aqui para tu. Jesus Cristo disse assim: que nenhuma casa, cidade ou reino dividida contra si mesmo não consegue subsistir, ou resistir, ou vencer, ou prosperar. Nenhuma casa, cidade ou reino. Veja que ele vai aumentando o grau. Primeiro ele disse que nenhuma casa, uma coisa de uma família, não subsiste se for dividida. Mas uma casa é pequenininha, 10, 12, 15 pessoas. Nenhuma cidade, uma cidade já é um porte maior. Nenhum reino, pode ser grande do jeito que for, mas se tiver dividida não vai. Quando Jesus Cristo fala isso, Satanás ele sabe que a divisão vai criar enfraquecimento no reino. Então Satanás vai se levantar. Então, meu irmão, eu e você não estamos isentos de não sermos tentados nisso aqui. Isso é algo que Satanás vai querer nos tentar. Por isso eles perseveravam na comunhão. Por quê? Porque Satanás ficava tentando botar para lá, botar para cá, dividir e separar. Mas eles estavam lutando. Você está pegando a palavra, meu irmão. Não aceite não. Lute, guerreiro, se esforce. Não vai ser fácil. Vai doer na quinta costela. Eu fui pesquisar porque eu falei por essa semana na quinta costela, e eu descobri que na quinta costela é onde fica o coração e o pulmão, órgãos vitais. Porque tem umas 10 passagens na Bíblia que quando o soldado ia matar o inimigo só acertava na quinta costela. Eu digo, tem um segredo. Aí eu descobri que é o coração que fica lá. Aleluia. Vai doer na quinta costela, lá onde fica o coração, lá onde fica o pulmão. Você vai ficar sem ar, sem poder respirar, mas no final Jesus Cristo vai te exaltar, vai te honrar e vai te dar vitória. Louvado seja Deus. Persevera na comunhão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E aqui penso eu que está se falando da ceia, porque estamos vivendo um tempo que as pessoas estão desprezando a Santa Ceia. Por falar nisso, domingo é a nossa Santa Ceia, tá certo? Jesus Cristo já está cobrando de você que está querendo fugir. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Eu sou de um tempo, irmãos, que tinha pastores que eles eram tão devotos à ceia, que no dia da ceia eles iam vestidos de médico. Não, mas peraí, deixa eu explicar aqui. Não era que ele botava um jaleco, não. É porque eles iam todos de branco. Era de lei. Naquele dia, o marido não brigava com a mulher. Mas deixa eu dizer um negócio, não é porque é sei que você não vai brigar não, mas no outro dia pode brigar não, viu? Aleluia! Era aquele cuidado, jejuavam,
porque ele sabia que à noite iam estar participando do corpo e do sangue da Santa Ceia. E a ceia, meu irmão, pelo menos é o que eu posso lhe falar agora. Talvez exista outro momento, mas na esfera humana é o único culto que Jesus Cristo diz assim: desejei muito participar convosco da ceia. É o único que Jesus revela desejo, anelo, afinco, vontade de participar com os crentes, é na ceia. E você às vezes despreza a ceia. Pastor, hoje eu não vou poder ir para a ceia, porque a minha prima está aniversariando e fizeram um churrasco lá, e o senhor sabe, né? Coca-Cola e churrasco. Ah, seu filho é beba. Lá em União, fui pastor lá em União, o irmão contou uma experiência para mim, disse que tinha um irmão que congregava não. Eu não vou dizer o nome da igreja não. Aí chegou o dia da ceia e ele estava com uma roça de melancia, irmão, cada melancia do tamanho de um pneu de trator. E os camaradas estavam de noite lá pegar a melancia do irmão. Ué, o irmão ficou bravo. Eu vou esperar aqueles infelizes lá. Ele apareceu lá, eu dou uma cacetada com caibo de quina. Aí o irmão, ô irmão, olha, domingo é a ceia, não falta não na ceia. Ceia, eu não vou vir para ceia não. Por quê, irmão? Por que eu? Não, estão roubando a minha melancia, eu vou vigiar a minha melancia. Mas rapaz, o senhor vai deixar a ceia por causa de uma melancia? Oxe, deixa, meu irmão. Eu vou bem trocar uma melancia desse tamanho por um pãozinho de pão de tamanho de nada. Olha, você se ajeita, você é crente, você entende de Bíblia, viu? Glória a Deus. Mas eles perseveravam no partir do pão, aleluia. Porque pode acontecer comigo e com você que no dia da ceia, eu não sei o que é que vai acontecer com o teu marido. Parece que ele vai, sei lá, não sei se vai fumar maconha, sangue dele. Aí vai ficar bravo querendo lhe pegar. Não sei o que é que vai acontecer com a tua mulher, a pressão dela vai subir, vai ficar 29 por 45, misericórdia, morreu. Ali vai ser uma briga, mas não deixe não. Repreenda, clame o sangue de Jesus, porque é Satanás querendo te tirar da presença de Deus, mas há poder no sangue de Jesus. Você vai permanecer de pé na presença de Jesus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você já viu que você não está orando mais como antigamente? E eu vou confessar, eu orava mais, eu passava mais tempo de oração. Não sei se as correrias, as ocupações, cuidado também, porque essa tal de rede social é terrível, rouba o nosso tempo. A igreja está perdendo o hábito, o desejo pela oração. David Yang Shu, pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul. Já li algumas coisas sobre ele. Li até um livro chamado A Quarta Dimensão. Li algumas histórias, alguns testemunhos. Ele se converteu, fez uma tenda para o povo adorar a Deus, cultuar. Fazia propósito de oração. Se você um dia fosse convidado para pregar na igreja dele, antes de pregar você tem que passar pelo menos 4 horas de joelho. Hoje ele já deve estar velhinho, não sei, mas ele tinha um sistema. Eu tentei fazer isso uma vez, já passei 5 meses, fiquei verde, azul, 8 horas de oração por dia. Ele queria comparar a oração com o trabalho dos irmãos, ou com alguém que trabalhava. Conforme os irmãos trabalham, eu estou de joelho. Ele começou a construir a igreja, de repente faltou dinheiro, faltou tudo, os irmãos desanimaram, saíram da igreja, a igreja ficou abandonada. Ele ficou sem nada, dormindo lá no púlpito e os papelões. Quando foi o dia, chegou uma irmãzinha, eu não sei se ela era moradora de rua, não estou lembrado, e disse: pastor, o senhor parou a construção? Foi, minha irmã, não tem mais condição, acabou tudo, agora estou aqui sem nada, dormindo aqui nesse papelão, aqui no lugar onde é seu púlpito. Ô pastor, eu não tenho nada para ajudar, a única coisa que eu tenho é essa colher aqui, e quando alguém me dá um prato de comida,
eu uso a colher para comer. Eu vou doar essa colher para ajudar aqui na construção. Deus fez um reboliço, alguns irmãos começaram a voltar, aí um dia doaram muita coisa para fazer um leilão. Eu não estou lembrado do valor, mas imagina qual foi o objeto mais caro do leilão. Hoje ele é pastor da maior igreja do mundo. Se você quiser sentar assim como os irmãos aqui pertinho do púlpito, você tem que chegar na porta da igreja 6 horas da tarde para 7 horas da noite e chegar lá, pertinho do púlpito. Na hora da ceia, são 5.000 diáconos só para servir a ceia. Eu não sei se é 1 milhão ou 1.800.000 pessoas no culto. Mas por quê? Porque alguém decidiu botar joelho no chão, buscar aquele que dá vitória. Mas a igreja atual está se esquecendo de orar. Eu sou de um tempo e eu procuro manter esse hábito, esse princípio, irmão. Quando chego num culto, seja onde for, eu me ajoelho e só me levanto na hora que alguém começar a cantar, a abrir o culto, é que eu me levanto da oração. Este é o costume assembleiano, oração. E a igreja perseverava nas orações, não era na oração, está no plural aqui. Perseveravam nas orações. Se tinha oração, a igreja estava orando. Se tinha oração, a igreja estava lá. Se tinha oração, a igreja estava buscando. Aí Deus vai, eu estou dizendo que estou pregando sobre as características de uma igreja plena e vitoriosa. 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Deus usava os apóstolos para fazer sinais e milagres. Lembra que por onde Pedro passava, as pessoas colocavam os doentes à beira do caminho, e quando ele passava, a sombra dele tocava e o doente era curado? Está na Bíblia. Está na Bíblia que pegava os aventais ou os lenços de Paulo e levava para onde estava o doente, tocava no doente, o doente era sarado. Aí talvez alguém hoje possa perguntar: cadê os milagres, pastor? Cadê os milagres, pregador? Cadê os milagres, aleluia? Aí eu pergunto daqui para lá: cadê a alma temente? Cadê a igreja fiel? Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja santa? Cadê a igreja pura? Porque em cada alma havia temor. Aí muitos sinais e maravilhas eram feitas pelos apóstolos, porque a igreja era temente, meu irmão. Agora, vou dizer, irmão, estamos no culto de doutrina, não se assuste não. Na hora que eu digo Jesus tem misericórdia, na hora que Jesus a gente com a força que tem uns irmãos que se espanta, fica sem querer vir. Já, a gente, por isso que a gente tem que ser tal. Mas aí, nós queremos milagre, mas não queremos obedecer. Ficamos aprontando, desobedecendo, e queremos que Deus faça milagre. Oh, glória! Deus está falando comigo. E como você tem 2 ouvidos, eu sei que Ele está falando com você também. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Todos os que criam
estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é isso dizer, pastor? Que ninguém se sentia melhor, nem mais importante, nem maior, nem mais bonito, nem mais isso, nem mais aquilo. Tinham tudo em comum. Tudo se considerava certo, era tudo do mesmo tamanho, era todo mundo igual. Aleluia. E onde há nivelamento, aleluia, de tamanho, a glória de Deus. Glória. Versículo 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Talvez a sua tradução diga segundo mister. Mister é necessidade. Vejam, vendiam suas propriedades e bem, ou fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. No capítulo 5, é quando Ananias e Safira têm uma propriedade, vendem e levam o dinheiro para esta obra aqui. Era um tipo de uma obra social. Só que o Ananias, querendo dar uma de bonitão, querendo ganhar curtida no Instagram dele, ele vendeu a propriedade, guardou a metade, só levou a metade e disse para o Pedro que era o dinheiro todinho da venda. Para o apóstolo Pedro de noite, está aqui o nosso irmão Ananias, vendeu uma propriedade, uma casa, um carro e trouxe o dinheiro para a igreja. Aleluia. Mas aí ele levou só a metade, mas disse lá que foi tudo. Morreu por causa disso, ó. Porque Pedro disse: Ananias, era teu. Se você vendesse, ficasse com todo, ninguém ia reclamar, porque não era sua, ninguém ia tomar, ninguém ia lá, não, rapaz. Mas por que você decidiu mentir? Eles faziam isso. Mas isso também era feito, deixa eu abrir um leque, ou abrir um parênteses aqui e explicar algo para os irmãos. Eles também faziam isso porque os crentes daquela época, eles estavam na certeza de que Jesus não ia demorar para voltar, irmãos. Eles sabiam que Jesus podia voltar a qualquer momento. Então, nessa expectativa, eles se desapegavam de bens, de propriedade, de tudo, vendiam, levavam para a igreja, porque eles achavam que Jesus ia voltar por aqueles dias. Por isso que eles faziam isso, ou fizeram isso. Mas outra coisa interessante aqui é que algumas pessoas, principalmente nessa era digital, criticam muito o dízimo. Ah, porque o dízimo é coisa da lei, o dízimo era coisa para os judeus, e hoje as igrejas cobram dízimo, os pastores cobram dízimo, aquela confusão e aquele pega-pega, aquela confusão, aquela briga, aquela discussão. O que eu posso dizer para você, sim, o dízimo fazia parte da lei, mas o dízimo também era antes da lei. Quando Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, ali não era tempo da lei. Quando uma igreja ela tem uma regra, um sistema de dízimo, isso não significa dizer que você é obrigado, que é uma lei e você tem que dizimar, porque senão você vai para o inferno e tudo mais. Não, é a regra dessa igreja para a manutenção dessa igreja. Não é que você é obrigado e se não fizer você vai para o inferno. Isso aí não existe. Agora, o que eu posso lhe afirmar sem medo de errar é que com certeza Deus abençoa aquele que é dizimista. Mas não é uma lei, é um sistema que algumas igrejas usam para a manutenção da igreja, do ministério, da casa de Deus. Se alguém usa de má fé, aí é com ele e Deus, e você pode não fazer parte dessa igreja se você não quiser, se você vê que ali está sendo usado de má fé o sistema financeiro. Mas, voltando aqui ao tema, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Eita, essa parte aqui é boa, irmãos, eu quero pregar ela para você nessa noite. Perseveravam
unânimes, todos os dias, no templo. Lembra que eu falei aqui domingo, dando uma orientação para os irmãos, que se você quer ajudar o pastor, quer ajudar o reino, quer ajudar a obra, ajudar com dinheiro é importante, ajudar com oração é muito importante. Se você jejuar pelo pastor, pela obra, pelo reino é importante. Ajudar evangelizando, convidando as pessoas para a igreja é importante. Mas quer ver uma coisa muito simples, que as pessoas às vezes não notam a importância, é vir para o culto. A igreja domingo estava com muita gente. O tempo está chuvoso, mas tinha para o tempo, para acontecer, tinha muita gente. Mas o pastor tem essas características. Eu comecei a contabilizar alguns que faltaram e outros que poderiam estar aqui. Se tivesse vindo todos, além dos que já estavam, teriam vindo umas 40 pessoas. Então, quando alguém passa na frente de uma igreja e vê aquela igreja florida, animada, cheia, irmão, gera naquela pessoa um desejo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas se alguém passa na frente da igreja, aí está lá o porteiro, um irmão ali, outro aqui, outro ali, pastor aqui cantando o hino, e ele vai cantar assim: foi na cruz, outro dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Eita, meu Deus do céu! Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Então você não se assuste se por acaso você me vê aqui pregando meio avexado, meio que ainda não. Glória a Deus. É porque alguém tem que olhar de lá para cá, irmãos, e ver que aqui tem vida, tem alegria, tem presença de Deus. Que não é porque a gente não tem dinheiro, não tem carro novo ou casa na beira da praia, que a gente é um povo fraco, triste, abatido, desanimado, não. Porque a gente pode não ter prata, nem ouro, nem casa na beira da praia, mas a gente tem Jesus de Nazaré na vida. Aleluia! Irmão, vir para a igreja é uma coisa tão satisfatória, tão alegre. Eu vou parafrasear, você vai entender que o salmista disse no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só o fato de ser convidado para vir para a igreja já é motivo de estar alegre. Aleluia! Então eles perseveravam, unânimes, todos os dias no templo. Hoje inventaram uma moda dos desigrejados. Vocês já ouviram falar? Aqui não é o tanto, mais sul, sudeste, lá, essas metrópoles que tem por aí afora, tem os desigrejados. São pessoas que dizem que não precisam de pastor, não precisam de igreja, não precisam cultuar no templo. Eles dizem assim: não precisam. Eu vou dizer, irmãos, você pode até não concordar e eu vou entender, mas isso é uma coisa de Satanás, irmão. Porque quando eu tinha 19 anos de idade e trabalhava lá no Shopping Guatemi, numa empresa chamada Bom Preço, e o meu amigo Narciso, que faleceu já, mas faleceu crente, nós éramos do karatê. E um dia ele chegou para mim e disse: Tito, era meu apelido quando era menino, rapaz, eu tenho um amigo aí que é de uma igreja e ele me fez o desafio para eu ler a Bíblia. Eu disse: foi nada, esse foi. Aí eu digo: eu vou ler também. Aí eu fui ler a Bíblia, sem ser crente, sem nada. Eu digo: vou ler a Bíblia. A gente não tinha a Bíblia em casa, eu pedi a Bíblia do vizinho, do meu amigo, do Nado. Pegava escondida para a mãe dele não ver, era uma Bíblia católica que ele tinha lá, ia para detrás do chafariz e ficava lendo. Aí quando eu vim para o Maceió, fui trabalhar no Bom Preço, peguei uma Bíbliazinha emprestada de uma amiga lá, e ela só vinha cobrando: manda minha Bíblia de volta. Diga: eita, meu Deus. Aí eu mandei. Mas aí, quando foi um dia, eu disse: eu vou ser crente,
eu vou para a igreja dos crentes, eu vou aceitar a Jesus. Aí larguei do Bom Preço 7h30 para 8 horas da noite, e saí ali subindo pelaquela ladeira da Mangabeiras que dá lá no Jacintinho de frente, o antigo Arca. Ao lado tinha uma igreja. Eu cheguei lá, meu irmão, estava um negócio meio esquisito. Tinha um homem vestido com uma farda de policial da PM, uma moça vestida com um vestido branco que nem noiva, e eu fiquei na janela e aquele movimento e tal, e terminaram, não perguntaram se ninguém queria ser crente e tudo mais. Eu digo, oxe, ninguém vai convidar para ser crente não, né? Aí eu fui para casa, eu digo, eu vou para casa, mas amanhã eu venho de novo. Isso foi no sábado. Aí no domingo eu fui para lá, eu cheguei logo cedo, me sentei no banco e fiquei lá. Pastor pregou, eu não lembro o que foi que ele pregou, porque eu estava tão certo que ia ser crente que eu não estava nem querendo saber, eu estava querendo a hora que ele chamasse para ser crente. Eu só lembro que no meio do culto, tem alguém entre nós que não é crente? Levante a mão. Aí eu levantei a mão. Aí eu vi que do meu lado tinha um rapaz que não era crente. Eu nunca tinha visto aquele rapaz. Eu digo, mas esse rapaz não é crente. Eu estou vendo, eu não era nem crente, mas eu sei que eu notei que ele não era crente. Eu levanta a mão, rapaz. Ele levantou a mão. Alguém quer ser crente? Eu disse, eu. Mas para eu aceitar Jesus, irmão, eu procurei uma igreja, ser uma igreja, entrei na igreja, pregaram na igreja, me convidaram na igreja e eu fui crente na igreja. Então se não tiver igreja, irmão, quando alguém quiser ser crente, como é que vai ser? Isso é coisa de Satanás, irmão. É a mesma coisa da questão do dízimo, porque se não tiver contribuição, as igrejas vão sofrer. Tem igreja por aí que tem um sistema, mas ele já busca outro, não é o dízimo, mas eles buscam outra forma de arrecadar, porque precisa. A igreja tem um aspecto material. Mas preste atenção, eles perseveravam unânime. Sabe o que é unânime? Unanimidade é quando é todos, ou são todos. Unanimidade é 100%. Vamos supor que a gente faz uma eleição aqui, e eu preciso escolher entre A e B. Aí vem todo mundo e vota no A. Isso é unânime. Todo mundo, no B não teve nenhum voto, todo mundo votou no A. Então isso é unanimidade, isso é unânime. Não faltava ninguém. Eles perseveravam unânimes, não faltava ninguém. Vinha o Zezinho, o Joãozinho, o Luizinho. Esse é o sobrinho do tio Patinha. Não faltava ninguém, irmão. Vinha todo mundo para o culto. Vinha um novo, vinha um velho, vinha a criança de colo, vinha no bebê, vinha no lombo do jumento, vinha todo, não faltava ninguém. E você pensa que era terça, quinta e domingo, era todos os dias, está no texto. Abra aí e leia. Perseverava unânimes todos os dias no templo. Isso é para você que fica dizendo, pastor, não deixa a gente em paz. Quer que a gente esteja todo dia. Que todo dia, pai, só é 3 vezes por semana. Se fosse todo dia para você ver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, começar de novo. Glória a Deus. Hoje, pastor, eu não vou cuidar mais da casa, não, é? Ó, deixa eu dizer um negócio aqui para você. Você lembra que na lei judaica diz assim: você trabalha 7 dias e um dia é do Senhor. Você já deve ter escutado alguém falar isso, sabe que está na Bíblia, já deve ter lido. Você trabalha 6 e o 7º é do Senhor. Um dia é de Deus. Então você vai querer dizer assim, então se eu vier no domingo, já foi um dia de Deus. Quantas horas tem um culto? 2 horas. 2 horas é um dia? Não. Um dia são 24 horas. O Shabá judaico começava 6 da tarde de sexta até 6 da tarde do sábado. São 24 horas. Então se você vier de segunda a segunda 2 horas, uma semana tem 7 dias. 2 vezes 7, 14. Só dá 14 horas, você ainda fica devendo 10. Que você fica dizendo, eu estou no culto todo dia. Você está devendo ainda para Jesus, viu? E não pague não, que a cobrança de Jesus é perigosa.
Ah, meu Deus, que silêncio fez agora. Ainda havia ali um glória a Deus, aleluia, meio murcho, mas saiu. Melhorou um pouquinho. Mas os crentes da igreja, olha, irmão, deixa eu contar outro mistério para você. Lembrei agora. A igreja primitiva, não sei se é a igreja aqui do tempo dos Atos dos Apóstolos, mas alguém disse que é a igreja primitiva. Os cultos dela não era à noite, não. Era de manhã. Os cultos da igreja antiga não era à noite, era de manhã. Antes de qualquer coisa, primeiro eles cultuavam a Deus. 4:30, 5 horas da manhã já estavam lá no culto. Tinha culto à noite? Tinha, mas em certa época eu li isso em algum lugar, os cultos eram de manhã. Tinha culto à noite, tinha, o apóstolo Paulo foi para um culto e o outro caiu da janela porque ele estendeu a mensagem, foi muito longa. A não ser que ele começou o culto 5 horas da manhã e foi para meia-noite. Porque na África, meu irmão, são 6 horas de culto. Na África o culto são 6 horas. E não pense que ninguém fica lá meio triste, meio piongo, se ajeitando na cadeira, se dobrando para lá, abrindo a boca, olhando para a hora, não. São 6 horas de culto assim, ô glória, aleluia, Deus é bom, como é maravilhoso, vamos ofertar, bora. E tu aí com essa preguiça adorar Jesus, se converte. Perseveravam unânimes todos os dias. Eu até entendo as irmãs. Espera aí, não entendo não. Porque ir com essa roupa de novo. Agora Jesus vai olhar para a tua roupa, minha irmã. Ô glória! E perseveravam unânimes todos os dias no culto, partindo o pão em casa. Mais uma vez falo em partir o pão. Isso é importante, que Deus está repetindo aqui o tema da ceia, para você não esquecer da importância do valor. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essa palavra singeleza, eu fui pesquisar sobre ela e alguém disse que foi um erro de tradução. Porque aqui ele queria falar algo simples, mas singeleza é quando fala de sutileza. E foi uma enrolada, mas eu penso que aqui o texto está falando mais de singeleza, algo singelo, algo simples. Algo que não precisa de adorno, de maquiagem ou de camuflagem. É algo simples, singelo. Então isso tem a ver, dentro de um contexto que eu quero passar para os irmãos, sobre sinceridade. Eles faziam com sinceridade de coração. E a palavra sincero ou sincera, ela tem origem, eu acho que é no grego. Que às vezes eu confundo o grego, o latim, o hebraico, porque eu não estudo essa área, não é a minha área, então a gente vai aprender alguma coisa, mas fica meio inseguro. Mas, na verdade, a palavra sincera vem eu acho que do grego, que quer dizer, na verdade, eu acho que deve ser latim, sem cera. Cera, sabe o que é cera? É um bocado de cera, tem cera de encerar carro, encerar piso, tem cera de ouvido. Isso é cera, né? A palavra sincera quer dizer sem cera. Por quê, pastor? Porque antigamente existiam muitos escultores que esculpiam as suas artes em pedra ou em madeira. Só que quando eles estavam fazendo, às vezes eles tiravam demais. O ombro ficava muito baixo, ou uma parte, enfim. Aí o que era que ele fazia para consertar? Eles colocavam cera. Quando secava, eles lixavam e vendiam aquela estátua, aquela obra de arte para as pessoas. E como eles pintavam, às vezes as pessoas não sabiam que ele tinha colocado cera naquela estátua. Aí os outros profissionais, que eram nota 10, que faziam com capricho e não erravam, eles estavam se sentindo prejudicados. Aí o que era que eles faziam? Para eles não serem prejudicados, porque a sua obra ela teria mais valor, eles pegavam as suas obras, colocavam ali e colocavam uma placa, e na placa estava escrito assim: sem cera.
sincera. Sincera. Aleluia. A igreja precisa ser sincera. 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 O seu culto tem que ser sincera. A sua adoração sincera. O seu louvor sincera. O seu culto sincera. Aleluia. Aprenda a ser sincera. Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E concluindo, tenho 5 minutos ali. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vou terminar. Só que quando eu fiz a leitura, eu observei esse detalhe, veja só. Perseveravam todos os dias, perseveravam unânimes todos os dias no templo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, e perseverava unânimes todos os dias no templo, e todos os dias. Pastor, explica pra gente. Quando eu busco a Deus, Deus me abençoa, Deus é comigo, Deus me dá vitória. Se eu buscar Deus todos os dias, todo dia Ele está comigo. Se eu oro todo dia Ele está comigo. Se eu leio todo dia Ele fala comigo. Entendeu, irmãos? Aí lá Jesus falou assim: eu estarei convosco todos os dias. Mas Jesus, ou Deus Pai, já avisou no Antigo Testamento: eu estarei com você se você estiver comigo. Se você me deixar, eu também lhe deixo. Aleluia. Perseverava unânime todos os dias no templo, e todos os dias é uma reciprocidade, irmãos. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acham. Eu amo os que me amam, que de madrugada me busca, me acha. Irmãos, para a igreja prosperar, para a igreja vencer, para a igreja avançar, ser triunfante, ser vitoriosa, a igreja precisa ter estas características: perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, perseverar nas orações. A igreja tem que ser temente para que Deus faça milagre e maravilha. A igreja tem que estar junta e ter tudo em comum, vender as propriedades e bens e ajudar os que têm necessidade, e perseverar unânime todos os dias no templo, no partir do pão, comer juntos com alegria e ser sincera de coração e louvar a Deus, porque assim sendo, vamos cair na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentará à igreja aqueles que se hão de salvar. Quer ser útil na obra? Quer ser especial na obra? Faça isso, que Deus vai corresponder, vai te abençoar e vai nos dar vitória. Louvado seja Deus.